peço à amada Igreja do Senhor que venha abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, amém? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 8, a partir do versículo 26. Na minha Bíblia, em negrito, está falando assim: Filipe e o etíope. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Estava estudando sobre esse texto, já tem mais de uma semana, né? E aí eu falava com o Senhor, se o Senhor me dá a graça de uma oportunidade, que Ele está falando à Igreja do Senhor sobre esse tema. Achamos um tema muito profundo, muito interessante, né, para os nossos dias, né? Nós sabemos que o Espírito do Senhor, Ele rege a igreja, né? E eu, nas minhas oportunidades de falar sobre o Senhor na igreja, eu sempre fico esperando os irmãos, na oportunidade, confirmar a palavra. É impossível, Igreja do Senhor, não se confirmar a palavra. E se caso nas oportunidades não se confirmar, quando o pregador começar a ministrar a palavra, vai confirmar a palavra para a igreja. Aleluia. Né? Porque o Senhor é dinâmico, no Senhor não há erro. Né? E eu fiquei maravilhado com o Senhor, que todas as oportunidades, do começo ao fim, falou do meu coração, coisas que eu pretendo falar da palavra, que muito provavelmente o Espírito Santo do Senhor vai falar ainda mais. Amém? Porque o Espírito do Senhor é dinâmico. Aleluias, glórias a Deus. Os irmãos encontraram? 8:26. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 26 e o versículo 27 também. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gazar, que está deserta. Verso 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Os irmãos poderem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Amados irmãos, eu achei de muita importância, né, frisar a condição deste homem, deste etíope, né? Aleluias, glórias a Deus. O texto vai dizer que ele era um eunuco. É preciso, amados irmãos, para que nós venhamos aproveitar desta palavra, entender a condição deste homem. O que era essa condição para um homem como aquele? Um homem que, apesar de ser um homem de muita importância no seu tempo, como a palavra do Senhor diz, que ele era aleluia, glória a Deus, um superintendente de alguém importante da sua época, uma rainha, aleluia, glórias a Deus, um superintendente econômico, porque ele cuidava do governo financeiro daquela rainha. Então ele era um homem devidamente importante. Não se tratava de qualquer pessoa. Porém, amados irmãos, ele era eunuco. Aleluias, glórias a Deus. Eu vou ler aqui uma breve pesquisa sobre esse termo. Eu vou ler para a amada Igreja do Senhor, para nós nos nortearmos, para nós entendermos o que é essa condição de eunuco. Aleluias, glórias a Deus. Deus de poder, glória e majestade. A igreja tem a liberdade de glorificar o nome do Senhor nesta noite, amém? Aleluia. Vai dizer assim o texto, a explicação sobre a condição deste eunuco: removida parcial ou totalmente por motivos bélicos, punição criminal, imposição religiosa ou para servirem em funções sociais específicas.
Removidos o quê? As suas partes íntimas, as suas genitálias. Olha isso, igreja. Se convertido ao eunuco já adulto, o indivíduo perde a capacidade de reprodução e tem uma substancial perda hormonal em seu organismo. Porém, se convertido antes da puberdade, além de ter impossibilidade à reprodução, o indivíduo torna-se incapaz de desenvolver os mínimos traços masculinos, como estrutura muscular, engrossamento de voz, devido à total falta de testosterona em seu organismo. Ele era vejam bem, amados irmãos, um superintendente, um homem importante, mas olha a condição de realidade desta vida. Este homem, diferente de nós, não poderia deslumbrar, visualizar, ter descendente, ter filhos, de criar valores para esses filhos, de ter uma perspectiva de futuro sobre a sua descendência. Agora eu te pergunto, igreja, era fácil a condição desse homem? Mesmo sendo um superintendente de um reino, cuidava de uma coisa muito importante que é em todas as eras do mundo, que é o dinheiro, o poder aquisitivo. Muito provavelmente, naquela época, muitos queriam ter o lugar dele. Mas eu duvido muito que queriam ter a condição. E nós, irmãos, amados irmãos, Igreja do Senhor, no século 21, muitas das vezes reclamamos. O varão estava explicando aqui sobre isso, dando seu testemunho de vida. Sim, irmãos, passamos por dificuldade, por problema, mas não reclama não. Se tu nasceu nessa época, Deus sabe todas as coisas. Jesus é bom, Ele foi misericordioso com a tua vida. Antes, amados irmãos, de nós conhecermos Jesus, nós tínhamos uma vida misericordiosa. Hoje, na condição de servo do Senhor, eu falo sobre mim mesmo, sobre o meu particular. Eu não tenho nem como pensar, é impensável pensar na minha condição antes de Jesus, para comparar com a depois de Jesus, meu irmão. Não tem cabimento. A diferença é muito grande. Faltou sofrimento? Faltou perseguição? Faltou problema? Não, meu irmão, não se iluda, faltou não. Ah, evangelista Marcelino, eu já falei assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu também já falei isso com o Senhor. Também, meu irmão, não há diferença. Mas pense, naquele tempo antigo, as coisas eram cruéis. Não era fácil. Mas eu fico, irmão, maravilhado quando eu olho para esse texto. Porque o texto vai dizer que esse dado homem, essa criatura, estava fazendo o quê? Estava retornando de uma adoração em Jerusalém. Aí eu fico pensando, sabe o que eu entendo disso? Amados irmãos, mesmo diante dessa circunstância terrível da sua vida particular, do seu eu, aquele homem tinha ainda uma esperança. Aquele homem acreditava que ainda tinha algo para ele conquistar. Ele acreditava que ainda tinha algo para ele buscar. Ele acreditava que tinha algo ainda para restaurar. Eu te pergunto, Igreja do Senhor, qual é o teu problema? Se compara do eunuco? Será que o problema do evangelista Marcelino pode se comparar ao problema do eunuco? Deus eterno, Deus de glória. Às vezes, amados irmãos, nós que servimos a Deus,
verdadeiramente, ou por falta de oração, ou por falta de estudar mais a palavra. Foi dito aqui que o Senhor prepara nossas mentes. Mas às vezes a gente não busca, não se esforça. O Senhor quer te abençoar, meu irmão. Ele te chamou para isso. Esse é o objetivo de Deus na tua vida. Amém, igreja? Mas tem que haver um esforço. Pois aquele eunuco, irmão, naquela época estava se esforçando. Aí alguém pergunta, esforçando para quê? Não pode ter filho? Não pode ter descendência? É olhado pelos outros só pelo cargo que tem, mas por ele mesmo ninguém dá o menor valor. Que valor? Só para os curiosos, irmãos. Pega esse assunto aqui, vai lá no professor Google e pesquisa mais um pouquinho. E lê todo o texto para tu ver. Que miséria, meu irmão. Que era a vida dos eunucos naquela época. Misericórdia, irmão. Muito triste. E às vezes tu está reclamando da tua vida. Porque aconteceu uma coisa, aconteceu outra. O varão aqui dando testemunho aqui, o pastor. O inimigo veio e tirou, mas Deus foi e colocou. Continuou abençoando. Ele está aqui servindo ao Senhor. Porque ele tem que ser na presença. Não importa o que está acontecendo. Você tem que permanecer na presença. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Era um superintendente, chefe, diretor, diligente, encarregado, gerente. Aleluias, glórias a Deus. Lá no livro de Eclesiastes, igreja, vai dizer assim, ó. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 8:9. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para desgraça sua. O texto aqui não vai falar, não vai descrever o que levou, o que destinou aquele homem ter esse triste destino de ser um eunuco. Não fala se os pais dele eram escravos, né? Não fala se o pai dele era um guerreiro e em guerras posteriores, anteriores, foi pego e foi obrigado. E o seu filho, por sua vez, foi sentenciado a essa condição. O fato é que era uma condição terrível. Aleluia. Mas o homem estava procurando algo. A importância do homem para homem, apesar da exortação de Deus. Se nós formos lá no livro de Gênesis, aleluias, glórias a Deus, a palavra do Senhor vai dizer assim, Gênesis 1, do 27 ao 31. Vou estar lendo aqui para a igreja. Deus de grande poder, glória e majestade. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Deus de glória. Do versículo 27, vai dizer assim a palavra do Senhor. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, encheis a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que esteja sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto e dê semente. Árvores é para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para o mantimento, e assim foi. E viu Deus que quando tinha feito
eis que era muito bom, e foi a tarde, a manhã e o sexto dia. Você não vê nenhum versículo, amados irmãos. Deus colocando na vida do homem o poder de escravizar ou dominar, de maneira que o seu próximo fique passivo ao seu bel prazer. Você não vai encontrar. Você vai encontrar que depois do pecado de Adão e Eva, coisas aconteceram e Deus teve que tratar, assim como tratou de Adão e Eva. E aí teve consequências, as quais uma delas também foi, de certa forma, a escravidão. Mas se você estudar a história do povo de Israel, você vai encontrar que tinham escravos dentro do povo de Israel que queriam jamais deixar o seu senhor. Quem não lembra aqui foi falado uma vez sobre a fidelidade. Era colocado o quê? Tem um termo. Algo no ouvido ali, preso, né? Grampeado. Uma fivela, alguma coisa assim parecido. Para que aquele homem estava... Ali era um sinal que aquele homem era voluntário. Por amar o seu Senhor, por ser tão bem tratado, ele era voluntário a seu resto da vida, como numa condição de escravo. Aleluias, glórias a Deus. Eu acredito que em muitos casos, entre esses homens, entre o povo de Israel, na condição de escravo, eles não eram castrados. Eles não eram tirados direito, tanto é que o texto vai dizer também sobre esse dado acontecimento, que esse tal homem fazia isso porque já tinha mulher e já tinha filhos. Então ele pensava, bom, eu sou bem tratado. Eu tenho tudo que eu quero. Meus filhos têm tudo o que eles querem. Minha esposa é sempre bem assistida. Por que eu vou largar esse chefe? Por que eu vou largar este homem? O qual está sobre a minha tutela, sobre a minha guarda. Vou continuar ficando embaixo da sua tutela. Porque eram bem tratados. Você está vendo a diferença, irmãos? Isso eu estou falando na lei de Moisés. Isso acontecia dentro da cultura do povo de Deus. Mas a cultura fora, meu irmão, a condição era essa que nós lemos aqui. Era de humilhação. Você nasceu para isso, vai viver assim até o fim das suas dias e pronto, não tinha chance. Não tinha oportunidade. Mas eu acho incrível, irmão. Este homem tinha uma esperança. Esse homem ainda buscava algo. Eu te pergunto, igreja do Senhor, o que é que falta na tua vida? Aleluias, glórias a Deus. O que falta? Tu tem mais motivo para reclamar? Tu sabe que tu não pode. Ou para adorar. Aleluias, glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Deus de grande poder e glória e majestade. Deus fiel, aleluia. Santo é teu nome, Pai. Versículo 22 vai dizer assim: regressava assentado no seu carro, Eli, o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. Eu acho interessante aqui, eu li esse texto, mas lá no início vai falar que o anjo falou com Filipe. A diferença do valor do homem para o homem, a diferença do valor do homem para o nosso Deus é muito grande, meu irmão. Primeiro foi um anjo, meu irmão. A ordem foi dada para um anjo, vai lá falar com Filipe, para ele descer para tal lugar. E ele, como era servo, só obedeceu, é claro. Aí depois aí ele visualiza o homem. Aí o Espírito do Senhor vem e fala assim: cola nele. Você está vendo aí, irmão, o resultado da adoração em Jerusalém? Então adora, irmão. Adora que a bênção está chegando. O anjo vai mandar. O profeta de Deus vai na tua casa entregar a palavra. Adora, meu irmão. O segredo é adorar. Deus fiel, aleluia.
E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lê? Quer dizer, aquele homem não apenas desceu lá para fazer o sacrifício e voltou. Aquele homem estava buscando. E interessante, amados irmãos, que ele estava lendo em voz alta. Olha o desejo daquele homem de descobrir algo a mais, de buscar algo a mais. Como é que está sendo a tua leitura bíblica? Como é que está sendo o teu estudo? Como é que está sendo suas orações? Será que acha que por causa da tua capacidade, que muitas vezes tu não acredita que seja uma capacidade boa, ela vai permanecer dessa mesma maneira que está? Tu acha que o Senhor não tem mais algo mais para te dar? Tu acha que o Senhor não tem algo mais para te revelar? Clama a mim, e eu vos anunciarei coisas grandes e ocultas que vós não sabem. Meu irmão, não mudou não, meu irmão. O propósito de Deus na tua vida não mudou não, continua buscando. Tem algo mais para o Senhor te revelar, acredite. Deus vai te usar e muito. Além do cargo que tu ocupa na igreja. Porque o Deus que eu conheço, Ele é assim. Deus te glória, aleluia. Aquele homem, superintendente, inteligente, estava atento, irmão. Ele estava sentindo ali que a cabeça dele estava chegando. Falou: rapaz, alguém chegou em mim e me perguntou aqui. Eu estava justamente querendo essa informação. Ó, e chegou um varão aqui para me perguntar. Ô, glória, aleluia. Sabe aquele momento, irmão, que você está pensando assim, de um auxílio e você: Senhor, não sei como é que tu vai fazer. Pensa que não, o Senhor te surpreende. Não é assim que o Senhor faz? Foi dito aqui nas oportunidades. Deus é o Deus que surpreende, meu irmão. Aleluia. E ele disse: como podereis eu entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amados irmãos, outra coisa aqui, irmão. Às vezes a gente quer falar, mas a gente não quer ouvir. Temos que aprender a ouvir, irmão. É bom falar. Sabe a hora de falar muito? É quando te dá uma oportunidade aqui como essa. É a hora de você falar um pouquinho muito. Né? Mas quando você não está aqui, irmão, irmão, ouve mais e fala menos, irmãos. Para não dar problema. Deus de grande poder, glória e majestade. Aleluia. Então aquele homem não perdeu a oportunidade. Se ele me explicar aqui, como é que eu vou saber? E o lugar das escrituras que ele ia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que os tosqueava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, que diz isto? O profeta de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, a partir daí, começou a falar de Jesus. Irmão, é agora que eu quero pregar. Eu fiquei, fui lá no outro ponto, passei falando dessas coisas aqui, até agora, esse momento do texto, desta palavra, é o que me chama mais atenção. É o que eu vejo, sabe, pastores, evangelista, a importância desse texto para nós, o que ele traz de rico para o nosso entendimento, está bem aqui, nesta hora. Aleluia. E Filipe, ele vai e explica para o eunuco. Ensina, evangeliza, prega a palavra. O eunuco, ouviu, irmão, assiduamente, atento à voz do Senhor. Deus de grande poder, glória e majestade. No versículo 36 vai dizer assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de
de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Sabe o que eu vejo aqui, irmão? A Bíblia vai dizer assim, que a fé vem para ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, ela entra pela sua razão, pelo seu entendimento, pela sua própria língua. Para que você entenda. Deus faz assim. Aí agora vem o retorno daquela palavra. Porque a palavra de Deus é uma semente, irmãos, que ela vai brotar. E a árvore vai ser grande. E a árvore vai ser vigorosa. E a árvore vai dar muito fruto. É impossível você falar da palavra do Senhor, ela não ter um retorno. Pode até demorar, irmão, mas tu pode ter certeza que se tu falou, vai ter retorno. Aleluia, glórias a Deus. Mas sabe o que me chama mesmo a atenção sobre essa parte aqui, irmão, desse texto? Que eu fico maravilhado. É que Filipe, ele, entenda bem, igreja, ele ousou. Eu vou explicar aqui por que eu usei essa palavra. Ele ousou a fazer um questionamento. Veja bem, pastor Jefferson. Ele não já tinha explicado, não tinha evangelizado, não tinha pregado, não tinha explicado tudo direitinho? O homem, quando viu a água, falou: ah, meu irmão, está ali, ó. Minha benção lá, eu vou tomar posse dela agora, eu estou vendo. O que é que me pede? A audácia de Filipe era por causa de uma preocupação não sobre o eunuco, sobre o que o eunuco tinha ouvido. Era a respeito dele mesmo. Ele tinha uma preocupação. Será que o que eu falei para o eunuco ele entendeu? Será que ele concebeu a palavra do Senhor? Mano, eu posso conjecturar aqui com certeza. Até usar a palavra certeza. Ele perguntou isso só para entender, para tirar a dúvida de Filipe, não do eunuco, dele mesmo. E perguntou para ele: convém, é lícito crer de todo coração. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? O que acontece hoje? Hoje, o povo de Deus, em alguns lugares, não é o caso aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, mas em alguns lugares, pastor Jefferson, parece que você ouve as coisas do Senhor, você concebe, mas você não tem o direito de tomar decisão sobre aquilo que Deus falou. Porque se você tomar a decisão, parece, não, alguma coisa está errada, você não entendeu, irmão. Não é assim. Você quer corresponder ao que Deus está te falando, e você não tem a liberdade. Te chamaram para uma liberdade. Jesus vai dizer assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para vossas almas. Já estou terminando, igreja do Senhor. Mas parece, irmãos, que alguma coisa não está batendo aí. Ouviu a palavra e agora eu vou agir em prol da palavra e agora eu não tenho direito? Eu presenciei situações, irmãos, de servos de Deus, de certas idades, que fazia isso, irmão, para ser batizado. Meu Deus do céu, eu tenho que contratar um professor lá da NASA para preparar o cidadão para ele batizar. Misericórdia, meu irmão. Quando o direito do outro começa, o seu para. O direito de Filipe era pregar. Então o questionamento que Filipe fez ao eunuco era só para tirar uma dúvida dele mesmo. Vamos, de certa forma, dizer assim, um certo nível, grau de incredulidade do próprio Filipe. É necessário, é lícito crer de todo o coração. Olha a resposta do eunuco, irmão. Olha a resposta do eunuco. Aleluias, glórias a Deus. E disse Filipe, no 37, se crer de todo, é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo
é o Filho de Deus. Aleluia! Irmão, ele foi direto na resposta. Ele foi objetivo no questionamento de Filipe. Filipe falou sobre Jesus para ele. E muito provavelmente Filipe explicou que ele precisava batizar. O que é o batismo, irmão? Lucas 3,3, e João pregava o batismo de arrependimento. Então aquele eunuco, apesar da vida terrível particular dele, ele precisava se arrepender. Ele precisava reconhecer que existia um Deus e tinha que ser por meio de Cristo. Tinha que ser por meio das águas batismais. A água está lá, meu irmão, o que impede? É lícito crer de todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe não ousou perguntar mais nada. Aí a igreja do Senhor perguntou hoje, o que está acontecendo hoje? Por que uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que às vezes pede para batizar, parece que tem que fazer um curso de teologia para isso? Você está tirando... Aí eu não me admiro que em alguns lugares a pessoa para tomar Santa Ceia tem que ser pela autorização do pastor. Quer dizer, você não tem uma consciência própria. Você não foi ensinado por Deus. Aquela palavra que Deus vai ensinar o povo, que ninguém vai dizer assim, eu aprendi com fulano, ciclano. Você está me entendendo, amados irmãos, como é que está hoje? As pessoas querem tirar o direito de você crescer, de você ter uma atitude como servo do Senhor. Aí por isso que a pessoa, qualquer tempestade, pastor Jefferson, vento ele cai. Porque ele tem um entendimento que ele é conduzido pelos outros. Ele não tem liberdade de expressão. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nós recebemos um Espírito que nos ensina todas as coisas. E que nos ensina que temos que dar o direito do outro. Temos que admitir a atitude do outro. Principalmente quando essa atitude é voltada para o Senhor. Para o Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glórias a Deus. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. Então jubilou e continuou o seu caminho. E Filipe achou em Azoto e indo passando anunciava o evangelho toda a cidade que chegou em Cesareia. Aleluias, glórias a Deus. O eunuco saiu glorificando a Deus, meu irmão. O homem foi alcançado. O homem também alcançou. E por que ele alcançou algo? Por que ele se tornou agora um homem íntegro? Um homem completo? Um homem que não faltava mais nada? Porque tinha Jesus. Poderia não ter mais descendência, mas tinha Jesus. Poderia não ter poderia não ter o prazer de ter um filho, de ser chamado de pai. Provavelmente aquele homem poderia ter filhos dos reis, né? Filhos de outras pessoas que o admiravam, que eu até recebia conselhos dele, mas ele não teve o prazer de ter o próprio filho. Mas o filho do Deus Todo-Poderoso o chamou. O filho do Deus Todo-Poderoso o assistiu e deu para ele uma nova esperança. A igreja coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Quero agradecer mais uma vez esta oportunidade. Né? Quero agradecer também o pessoal do canal. Né? Que Jesus venha abençoar, né? A todos nós e que nós possamos, irmãos, usar do nosso direito na medida de Deus. Amém? Quero orar a Deus agradecendo. Todos são crentes, né? Não tem ninguém aqui que não seja cristão, para que seja necessário fazermos apelo, né? Amém? Então, todos em casa, quero agradecer mais uma vez, né, por esta oportunidade maravilhosa. Amém?